transmitir verdadeiramente os ensinamentos do Evangelho. Acho que é bom, porque grava. Melhorou? Melhorou? Sim. Ok. Então vamos lá. Se vocês observaram que a Alvelina acabou de vir aqui, eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. A primeira coisa que nós devemos observar neste capítulo 7, precisamente dos itens 7 a 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, é que o texto, ele nos remete a algumas informações interessantes. O primeiro ponto que a gente verifica é que houve uma ocultação de algum ensinamento, vamos dizer assim, certo? Aos sábios e prudentes. Mas, primeiramente, o que seria essa palavra prudente àquela época de Jesus? Diferentemente de hoje, da nossa interpretação, de que prudente é aquela pessoa que tem prudência, age com calma, age tranquilo, essa expressão prudente, na ocasião, na época histórica de Jesus, eram aquelas pessoas dotadas de empáfia, exibidas, orgulhosas. Esses eram os chamados prudentes. Então, a primeira coisa que nós devemos anotar é isso, que esta expressão prudentes não se trata desse prudente de hoje, a pessoa calma, tranquila para resolver as questões, mas sim a pessoa orgulhosa e com empáfia. Ok? Pois bem, então vamos continuar. Nós sabemos que nós temos o nosso mundo material e temos também o nosso mundo espiritual. Deus enviou o seu Filho aqui na terra, nesse mundo material, mas a vida eterna, a vida, vamos dizer, verdadeira, é a vida espiritual. Aqui nós aprendemos que estamos apenas de passagem, que é como se fosse uma escola, onde estamos aprendendo, onde estamos evoluindo, onde estamos tentando melhorar o nosso ser como ser espiritual. Pois bem, então, como diz o texto, eu vos rendo glória, meu Pai, do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes. Vejam bem, ocultados que coisas? O que foi ocultado aos sábios e aos prudentes nessa parte do texto, nessa parte do Evangelho? Veja bem, quando Cristo vem, Cristo se torna o exemplo vivo dos ensinamentos do bem, dos ensinamentos do amor. Cristo é amor. E Cristo nos ensinou não meramente através de palavras, Ele nos ensinou através de ações, através de exemplos. Então Cristo, quando Ele chega, Ele está nos demonstrando, está nos revelando, está nos dando os ensinamentos morais. Os ensinamentos morais. O ensinamento cristão. E vocês já estudaram há algum tempo atrás, logo ao início desse Evangelho segundo o Espiritismo, que as religiões, existem dogmas, existem interpretações, existem N visões, mas se você entra no ensinamento moral, que é o ensinamento cristão, não importa que você esteja numa igreja católica, no evangélico, ou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, neste ponto não há divergências. O próprio texto nos ensina isso. Então o que isso significa? Significa que
esta revelação, o que o texto está querendo dizer, é justamente de não ter se revelado aos sábios e aos prudentes os ensinamentos do mundo espiritual, os ensinamentos morais que hoje nós lutamos para aprender. Aí vem uma pergunta: espera aí, como é que se oculta o ensinamento moral, o ensinamento cristão que é hoje, inclusive estamos aqui reunidos para tentar aprender, dos sábios e dos prudentes? Por que fazer isso? E por que revelar isto aos humildes? Por que isso? Então, o texto mais adiante começa a nos demonstrar o seguinte: o sábio, normalmente, sábio terreno, normalmente dotado de conhecimento terreno, domina uma determinada área de conhecimento, em virtude da sua natureza de erraticidade, ele tem um negocinho que se chama orgulho. E o orgulho, como todos nós já vimos, é pai, é mãe dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Então, esse chamado sábio do mundo material, do mundo humano, ele sempre entende que ele está com a razão e com a verdade, porque afinal de contas, ele é um exemplar vivo da capacidade maior daquilo que ele analisou. Vocês podem observar isso. Se você vai jogar um futebolzinho para pelada, não é? Acabou a pelada, aquele caboclo fala assim: fiz 2 gols, eu sou bom demais da conta. Ele acha-se o melhor jogador do mundo. Você vai para a esfera, vamos supor, da investigação policial. Alberino entende bem disso. Aí investiga, quando termina, aquele quê de orgulho diz assim: nossa, que serviço maravilhoso, eu sou bom nesse trem. Você vai lá para a área que eu atuo, faço um julgamento, acaba o julgamento, profiro uma decisão, aí chego em casa, comendo com a mulher: bem, hoje foi bom demais, arrebentei no fundamento dos meus votos, estava uma beleza. Orgulho. Então, isso daí, o que é? É o sábio dessa vida terrena. Esse sábio, ele, para poder ter modificado o seu pensamento, nós temos que contornar o ensinamento cristão, o ensinamento da vida espiritual, o ensinamento de Cristo, tem que contornar uma barreira muito grande, que é justamente o tal do orgulho. E quando falou-se em ocultar aos prudentes, justamente está falando daquela parte do orgulhoso, que além de ser orgulhoso, ou seja, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou o tal, eu sou o cara, ele ainda tem empáfia. É um pavão, certo? Ele se acha o melhor, e o mais gostoso, e o mais bonito, e o mais inteligente. E veja bem, isso não é difícil de acontecer conosco. Basta a gente se destacar um tiquinho em alguma coisa, reparem, que a gente enche o peito e anda igual um pavão. Uma empáfia danada. Estou certo ou estou errado? Vamos raciocinando, pensando na gente. E por mais que a gente tente controlar isso, a gente só vai controlar o dia que
verdadeiramente aprender os ensinamentos morais, os ensinamentos cristãos. Porque enquanto nós estivermos agindo desta forma, o ensinamento moral, o ensinamento cristão, o ensinamento das palavras de Deus vai bater e não vai entrar. Vai bater e não vai entrar. Então, quando o texto nos indica que esses ensinamentos serão dados aos humildes, ele está nos dizendo o seguinte: olha, o humilde quem é o humilde? O humilde é aquela pessoa que sempre age na simplicidade. Humilde vem de humilitas, que significa escalão abaixo, ou seja, manter-se abaixo, manter-se na simplicidade. Aquele que se mantém na simplicidade, ele é capaz de aceitar, ele é capaz de ouvir, ele é capaz de admitir que ele precisa mudar. Porque o primeiro passo para qualquer mudança, para qualquer melhoria, o primeiro passo para deixar entrar os ensinamentos da vida cristã, os ensinamentos da vida espiritual, o primeiro passo é admitir que deve mudar. É admitir. E o humilde, na sua simplicidade, na sua singeleza, ele tem essa capacidade de raciocinar e pensar: nossa, eu estou errado, eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso ser caridoso. Ele começa, ele aceita, mas ao passo que aquele sábio, aquele prudente ou aquele com empáfia, aquele orgulhoso, ele diz: você está me ensinando? A expressão é assim: quem é você para me ensinar? Por que eu devo acreditar em você? Quais as provas que você traz para mim para que eu mude? Já que você é o Cristo, é o Filho de Deus, então por que você não faz um milagre, uma coisa sobrenatural aqui agora para mim, para me provar? Porque ele, esse sábio, esse prudente, ele se acha, em virtude do seu orgulho, o dono da verdade, o dono da razão. Ao passo que o humilde, ele é dotado da simplicidade, da boa fé. Ele admite, baseado na fé, e hoje, na nossa fé raciocinada, ele admite que deve mudar, tenta mudar e muda. Então, estas revelações da vida espiritual são realmente mais difíceis para o sábio e o orgulhoso. Vejam bem, vamos dizer, um parente meu, vamos dizer assim, da vida espiritual lá atrás, parente em termos de autoridade terrena. Vocês sabem quem deu mais problemas de não admissão das orientações dos ensinamentos espirituais? Foram os escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que interpretavam a lei, e eram aquelas pessoas que liam justamente o Evangelho, as orientações religiosas da época, e repassavam. Então, o que é hoje? Hoje eu sou um escriba, porque eu interpreto a lei, eu estou fazendo orientação religiosa, eu sou escriba. Você entendeu? Então, eu era o escriba de antigamente.
Então eu seria o quê? O caboclo que deu mais trabalho, o tal do sábio que, não é assim não, ué. Você tem que me provar, ué. Você tem que me provar. Se você não me provar, eu não vou aceitar isso não. Então, por que ele ficou grato ao pai? Por que ele ficou grato? Porque o pai, sabiamente, colocou primeiro, os ensinamentos e os caminhos para os humildes, para que eles, através de sua boa fé, através da sua capacidade de admitir que precisavam aprender, pudessem iniciar a mudança, a transformação. Nós estamos aqui para quê? Não é para melhorar? Não é para aprender? Se nós queremos melhorar, se nós queremos aprender, nós devemos deixar o nosso coração aberto, devemos deixar a possibilidade da mudança. E o humilde deixa. Ser humilde é viver em paz, é aceitar, é ser simples. Mas continuemos. A gente observa então que a continuação do texto nos indica que as pessoas são incrédulas, não acreditam nos ensinamentos, nas revelações espirituais. E essa incredulidade, será que ela advém de onde? Será que ela advém de onde? Advém justamente do tal do orgulho. Por quê? Eu sou um sábio, eu sou a pessoa que entende das coisas. Para que eu possa mudar o meu pensamento, o meu posicionamento, deve ser provado por A mais B. Vejam bem, eu não estou falando aqui de forma alguma que nós não devemos raciocinar, que nós não devemos pensar, que nós não devemos verificar o que está acontecendo. Eu estou falando que os humildes, eles são abertos justamente a ouvir os ensinamentos, são abertos a processar essa informação, verificar essa informação dentro de si e aceitar que estão errados e se modificarem. Ao passo que os incrédulos, eles aceitam como verdade, aceitam a sua verdade, o seu raciocínio, a sua interpretação. Vejam bem, é interessante vocês observarem, se a gente for pegar grandes figuras, vamos começar por Cristo. Cristo, exemplo vivo de humildade. Todas as passagens de Cristo, ele pregava leprosos ao lado dele, doentes ao lado dele, prostitutas, o adultério, quem não cometer pecado, que atira a primeira pedra, 70 vezes 7, dar a outra face, o tempo todo exemplificando na humildade. Nasceu em local humilde. Se ele é o rei do mundo espiritual, por que você não nasceu num palácio? Nasceu no local humilde, porque desde o seu nascimento, o exemplo era da humildade, e os ensinamentos estão lá. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Mas por que os humilhados serão exaltados? Porque os humilhados, os humildes, eles estão abertos a receber o ensinamento cristão. Os outros, sábios e incrédulos,
Receberão? Sim, receberão. Mas o que não ensina a doutrina espírita? Que tudo vai se revelando de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de aceitação. Então não adianta nada eu jogar uma luz do conhecimento moral, a luz do conhecimento do amor, para uma pessoa que está completamente cega. Então você começa por aquelas pessoas que conseguem ver já um pouquinho dessa luz e conseguem compreender. Porque depois, aqueles incrédulos, gente, esse mundo velho de pessoa agindo assim, esse tanto de pessoas sendo feliz dessa forma, será que eu estou certo ou será que eles estão certos? É quando começará a abrir um pouquinho, a ter uma frestinha de luz, porque o que nos é revelado, certo? Vem aos poucos, e o livro dos Espíritos fala isso, demonstra isso, que o véu do conhecimento, né, ele vai se levantando, vai se aparecendo, a luz do conhecimento vai se levantando, vai aparecendo, à medida em que você for aceitando entrar esse conhecimento cristão em você. E, vejam bem, adianta eu falar para um menino de 5 anos, me dá a raiz quadrada de 144. Ele vai pensar que a raiz é a raiz da árvore, porque é um quadradinho, né? Não é isso? Por quê? Porque ele ainda não tem a capacidade do discernimento para aquilo. Então, essa revelação, ela tem que ser feita em outro momento, e não naquele momento. É por isso que nós estudamos lá o inicial, o fundamental, o superior, não sei o quê, é devagarzinho. Os ensinamentos também morais, os ensinamentos cristãos, eles também se nos revelam aos poucos, não é de uma vez. Nenhum ensinamento, nenhuma coisa a gente aprende de uma vez, e às vezes a gente aprende e nem percebeu, somente depois que a gente vê, olha, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo correto, eu estou fazendo isso aqui. Porque vem aos poucos entrando na gente, e se torna uma coisa natural, espontânea. É relevante nós pensarmos nisso, porque, obviamente, a gente observa que aqueles orgulhosos, aqueles sábios, aqueles prudentes, ou seja, aqueles com empáfia, certo? Aqueles incrédulos, eles cobram e cobrariam. Mas se o Senhor é o Filho de Deus, se o Senhor está aqui para nos ensinar o bem, se o Senhor tem todo esse poder, por que você não faz tal coisa? Gente, não somos nós as criaturas que definimos os caminhos, não somos nós os alunos que definimos os momentos do que aprender e como aprender. É o nosso professor que nos orienta e nos dá o passo a passo de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Isso quer dizer então que Cristo não atendeu e não atenderá. Há uma determinada passagem onde vários de várias dessas nacionalidades queriam que houvesse uma situação de fenômenos para que Cristo comprovasse o poder que ele possuía. E ele respondeu bem claro: isso não haverá. Vocês já conhecem Jonas, mais ou menos isso. Simplesmente o seguinte: não vai acontecer de eu fazer uma situação de fenômeno, de milagre aqui para vocês. Por quê? Não adiantaria. Por que não adiantaria? Nós não estamos cansados de saber que quando a pessoa não quer ver, ela não vê? Quantas vezes
alguém mostra para você, por A mais B, uma coisa, você assim, pode até ser para você, para mim não é não. Você não aceita. Então, porque se você não está pronto para receber isso, não adianta. Porque não é o momento. Não é o momento. E por isso que no livro dos Espíritos, há uma determinada situação, mas espera aí, então quer dizer que se vem essa revelação dos ensinamentos cristãos, né, se vem essa revelação, ela sempre virá aos pouquinhos? Normalmente sim, mas lá explica que em determinado momento, dependendo da ocasião, dependendo do que se pretende naquele instante, sim, ele pode trazer uma revelação um pouco adiante daquilo que as pessoas ainda estão com a capacidade de compreender, porque ela já vai mostrar, mas aquela pessoa vai perseguir aquilo dali. Isso está no livro dos Espíritos. Ou seja, pode acontecer de aparecer um fenômeno, algo que nós não compreendamos, mas isso daí é justamente para quê? Para que nós, como nós estamos tentando ser humildes, tentando aprender. Opa, peraí, aconteceu isso, eu vou atrás disso. Então é só isso. Não é para poder ele, o nosso professor, o nosso criador, se submeter a um teste. Não. Aquela ali é uma forma de fazer com que nós persigamos a interpretação correta daquilo. Então não é o aluno que exige do professor a prova, é o professor que aplica a prova. É o professor que aplica a prova, é o professor que orienta. E de acordo com o que eu fiz a quinta série, sexta série, sétima série, nem sei se é assim mais, né? Parece que mudou tudo. Agora acho que é quinto ano, sexto ano, sétimo ano, uma coisa assim, né? Então, certo? O que acontece? Aos poucos vai se revelando. É muito interessante nós observarmos que quando a gente fala em humildade, eu falava em exemplos, eu falei em Cristo, parei um pouquinho, eu lembrei-me de outro aqui, Mahatma Gandhi. O Gandhi, em determinado momento, ele falou uma coisa que vem muito a calhar para o início das minhas falas. Ele falou uma coisa assim: olha, as religiões, todas em sua essência, são boas. Ou seja, ele estava dizendo, a essência da religião é boa, mas vocês sabem qual que é a essência da religião? De qualquer religião? Não? A essência da religião é isso aqui, o ensinamento moral. A essência das religiões, aqui nós pregamos os ensinamentos de Cristo, mas esses ensinamentos morais são pregados por outras religiões também, não são pregados apenas pelo ensinamento de Cristo. A religião cristã, Cristo, mas outros também falaram sobre o amor, sobre a caridade, sobre a humildade. E no próprio texto aqui, ao início, não desse texto específico, ao início do Evangelho, né, está bem dito, eu falei no início também da nossa explanação, está bem dito que os ensinamentos morais, os ensinamentos cristãos não se diferem, seja da católica, da evangélica e dos nossos ensinamentos aqui. Então é por isso que Gandhi falou. E esses ensinamentos só entram na gente se houver humildade. E Gandhi também foi humilde. Chico Xavier tinha empáfia? Era orgulhoso? Certa feita ele falou assim: olha, quando eu falo para alguém, o que eu posso fazer por você, não é exatamente essas palavras, mas o sentido era esse. Quando eu falo para alguém o que eu posso fazer por você, eu não estou falando nada sobre meus direitos, ou
Ou seja, o que ele está dizendo? Que ele está se colocando à disposição do seu próximo, porque o seu próximo é que prepondera. Ele não pensou no direito dele, não pensou nele, ele pensou no que eu posso fazer por você. Um caboclo, mitidão, ele pergunta para a gente: o que eu posso fazer por você? O que você quer? Estou ocupado. Diferente. Esses dias para trás, eu envolvido nessas questões aí das promoções, né? Aí de repente eu estou participando de uma coisa, observando os treinos, de repente me falam assim: tem pessoas, autoridades, estou falando de autoridade, né? No meio lá de autoridades, aí me falam: tem autoridade aqui, X e Y, que não conversam com o servidor, não tem contato com o servidor, não se pode entrar na sala dele, e ele entra por essa porta em separado, que já é feita justamente para isso, para não ter contato, e ele não admite contato, só uma pessoa pode falar com ele, mais ninguém. Aí eu olhei assim, mas tem muitos, coçou a língua para perguntar quem é, né? Coçou, mas aí eu consegui controlar, então, quer dizer, eu não estou pronto ainda, né? Mas coçou a língua, quem é, mas não estou pronto mesmo, não adianta, mas tem muitos? Tem. Aí então, eu saí e fiquei pensando, tá, com os meus botões, gente, o caboclo está na função de um sábio, e no entanto, ele não conversa nem mesmo com a sua assessoria, uma pessoa única e exclusivamente, não fala bom dia, boa tarde, nem vê a cara do povo, e não quer receber ninguém. Ele é um servidor público, um servidor do povo dessa vida material. Aí então eu imagino, como é que será ele como servidor cristão? Porque ali ele ainda está até recebendo para poder fazer. O Chico falou: eu não vejo direito em mim. O que eu posso fazer por você? Ou seja, eu estou preocupado com você. O que eu posso fazer por você? Vocês compreenderam? Olha a diferença. O outro, mesmo sendo pago, preocupante, não, sabe? Mas nós estamos aqui no tete a tete, vamos assim, um com o outro, então a gente tem que ir vestido também a carapuça, viu, gente? Então, por exemplo, nesse dia também, eu baqueei, porque eu pensei assim: gente de Deus, que maldade a minha, né? Eu quero saber por quê. Porque, na verdade, igual a minha esposa sempre fala para mim, né? Ninguém muda ninguém. Então, o problema é dele, ele é que tem que mudar. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Ficar sabendo o nome só poder depois eu fazer uma fofoquinha. Não é isso? Entendeu? Não precisa. O que precisa é que quando eu perceber que aquele cidadão é daquela forma, eu tenho que conversar, orientar, mostrar outras vezes de raciocínio, né? E ficar na minha. Não é isso? Por quê? O dia que houver a humildade no coração, haverá uma possibilidade de reação. Né? Tá certo? Porque vai deixar entrar a festinha de luz. Tá certo? Pois bem, então a gente está observando, né, que o texto vem nos explicar que o caminho é através da humildade. Ou seja, a humildade é a virtude de agir na simplicidade. A humildade nos carrega de paz. Eu até pensei aqui algumas anotações pertinentes justamente às características da humildade, certo? E atitudes de humildade. 1. Reconhecimento das limitações. Gente, prestem atenção. O orgulhoso, o que tem empáfia,
ele reconhece Deus como ser superior. Ele reconhece alguém, então, da esfera humana como seu superior? Não. Ele é o cara. E Deus, se quiser entrar na vida dele, Deus que prove para ele que ele é o ser supremo. Aquele que reconhece os seus próprios limites, aquele que humilha será exaltado. Vocês podem ver que todos os livros que falam da doutrina espírita, os romances, etc., sempre indicam personagens que só começam a melhorar depois que começam a reconhecer suas limitações e dizer assim, e pensar assim: poxa, eu devo aceitar o ensinamento cristão, eu devo baixar a minha cabeça. O ser superior é Deus, não sou eu. Isso é uma atitude de quê? De humildade, o reconhecimento de nossas limitações. Esse é ato de humildade, é atitude de humildade. Prossigamos. O reconhecimento das próprias culpas. Eu até costumo falar, nós temos o hábito de terceirizar as culpas. Vocês já repararam nisso? Como é que foi que você foi na prova do professor Wilde? Ele me deu 2. Ele te deu 2? Sim. Então quer dizer que o professor Wilde não estudou? Não estudou. Foi o professor Wilde que não estudou. Mas quando? Não é assim que funciona? Quando vai bem? Como é que você foi na prova agora desse bimestre do professor Wilde? Eu tirei 10. Não é assim? Quando a gente faz a prova e foi mal, foi o professor que deu aquela nota. Quando a gente tirou, foi com 10, foi ele que tirou, não foi o professor não. Então, a atitude de humildade é deixar de terceirizar as culpas, de passar a culpa para o próximo e admitir a sua própria fraqueza, o seu próprio erro. Você estará abrindo uma janelinha de luz no ensinamento cristão. Isso é atitude de humildade. Pensem aí. Separou, que o marido meu não vai dar nada. Mal educado! Cachaceiro! A culpa todinha é do tal do marido. Mas esquecem-se que o casal são 2. Ele pode até ter mais culpa, mas será que aquele que está falando que o marido é o culpado da separação de tudo, será que é só ele? E a sua parcelinha? Não dá para reconhecer, não? Sua parcelinha de culpa? Isso é atitude de humildade. Reconhecer as nossas culpas. Gratidão. Vocês já perceberam que as pessoas orgulhosas não são capazes de falar para você: muito obrigado, sou grato demais por ter acontecido isso, ter feito isso. Elas olham para você como se tivesse feito a sua obrigação e pronto. Não é assim? Você fez isso para mim, você não vai ter a sua obrigação. Por quê? O orgulho dele é tão grande que ele não é capaz, de reverenciar assim: grato pelo seu auxílio, grato. Não, você fez a coisa à toa. Eu conseguiria fazer o que você fez, é sua obrigação. Isso é o quê? Orgulho. Mas quando você é grato pelo serviço, é grato pela vida, é grato pela saúde, é grato por tudo que Deus nos proporciona, vejam bem, sintam esse estado de espírito de vocês. Quando vocês estão gratos à esposa, aos filhos, ao marido, à vida, à natureza, você está nesse sentimento de gratidão.
olhem para dentro de vocês, sintam vocês estão em paz, vocês estão felizes interiormente. Mas daí um pouquinho a gente deixa, porque a gente não aprendeu direito, né? A gente deixa, né, colocar a cortina na nossa luz e o trem ficar tudo escuro de novo. Mas se colocar como melhor do que o outro, sabe o que é isso? É o tal do orgulho, que origina justamente a incredulidade. Se eu sou melhor, se eu sou bom, quem é você, Cristo? Não é? Você não acredita. Você não acredita. Porque eu sou bom. Gente, atitude de humildade, elogiar outrem, mas eu elogiar com o coração, elogiar de verdade. Por quê? Porque nós temos que ser tolerantes, nós devemos saber compreender e conviver com os pequenos defeitos que cada um dos nossos semelhantes tem, para que nós possamos usufruir as grandes virtudes que esse semelhante possui. Mas quando eu sou, isso é um ato de humildade, mas quando eu sou orgulhoso, eu sou o melhor, eu só quero enfiar o dedo na ferida, naquele defeito da pessoa e cutucar. Só que eu esqueço que eu também tenho defeitos. Devemos então saber conviver com os pequenos defeitos do nosso companheiro, do nosso irmão, para usufruir as grandes virtudes. Isso é ato de humildade, atitude de humildade. Porque o orgulhoso, eu sou melhor do que ele, eu não erro. Vamos lá. Não se comparar. A gente não tem que ficar comparando. Ninguém sabe de tudo. Porque quando você se compara, há uma tendência natural de você sendo orgulhoso, de você sentir-se melhor. E também pode acontecer de você sentir-se pequeno. E não é assim. Nós estamos no mesmo lugar, gente. Mundo de provas e expiações. Nós estamos estudando no mesmo lugar, nós estamos no mesmo colégio. Uns conseguirão dar um passinho, outros voltarão para repetir. Ou seja, nós estamos numa mesma sintonia. Eu posso estar melhor em determinado ponto, mas pior por outro ponto. Eu sou melhor na matemática, mas sou melhor no português. Essas diferenças existem. E o que acontece quanto a isso? O que nós devemos observar é que nós temos que mudar. Nós temos que ter a humildade de deixar a luz do ensinamento cristão entrar na gente. Anotei: ser incansável. Uma atitude de humildade. O que acontece? O humilde, ele errou, ele persiste para acertar, ele erra de novo, ele continua persistindo. Persistência, perseverança. Você pode não conseguir melhorar hoje, mas daqui muito tempo você pode melhorar. Eu até posso citar, e isso aí vai ter um exemplo pessoal. Quando eu era mais novo, algum tempo atrás, gente, pensa num homem ignorante na questão de trânsito. Acabou de dar uma fechada, eu logo xingava o cabelo. Entendeu? Aí certo dia, eu xinguei uns 4 rapazes parrudão, cada um dava mais de 2 de mim, me deram a fechada e, como é que é? Agora eu vou perder a catinga de homem, né? Aí nisso, os esposos vinham e falaram: tadinho, não deixa o humilde apanhar desse jeito não,
Tinha uns pedreiros fazendo no prédio. O que é isso, gente? 4 pessoas para poder bater nesse coitado aí sozinho. Aí os caras, é mesmo. Pegaram e foram embora. Eu fui embora para casa e refleti, rapaz, deixa de ser ignorante, deixa de ser besta. Todo mundo erra, uma hora ou outra. Então, isso daí, eu aprendi, não aprendi ainda não. Mas agora fica assim, lá dentro do carro. Ô barbeiro, não é possível um trem desse, não é possível uma coisa dessa. Né? Mas eu não aprendi não. Não aprendi não, mas melhorei. Então eu estou incansavelmente buscando essa tolerância, essa paciência. Né? Não está bom ainda não, mas melhorou. Você percebeu que melhorou? Agora eu xingo para mim mesmo, né? E o medão de apanhar, hein? Mas vamos lá. Ajudar ao próximo. A nossa doutrina resume-se em amor e caridade. E eu costumo falar o seguinte: amor, né, em sentimento, e o amor em ação. A caridade é o amor em ação. Certo? Então, amar ao próximo, caridade. Isso é ato de humildade. Quando você tem a capacidade de se doar ao próximo, não é essa doação meramente material, pode ser até uma palavra amiga, num momento difícil. Isso é caridade. Então, isso é atitude de humildade. Olha quem eu sou, rapaz. Eu vou ficar saindo na rua distribuindo leite para esse povo? Vou nada. Não é assim. Eu parar meu carro para descer, para ajudar a carregar essa mala aí, acabou que se vira, se arrasta. Vou suar, não. Não é? Entenderam? Então, isso é atitude de humildade. Isso é estar abrindo. Isso é estar, obviamente, obedecendo os ensinamentos de Deus. Por isso é que Cristo, né, estava feliz, porque compreendeu que a revelação, né, dos ensinamentos devem ser primeiramente para aqueles que querem aprender. Os outros, com o tempo, sentirão a necessidade de aprender. Um pai não desiste de um filho. O texto não quer dizer que se desistiu daquele filho, certo? Quer dizer o seguinte: esse aqui, eu tenho condições de agora fazer com que ele dê mais um passo. Vou trabalhar mais um pouco, para que o outro possa iniciar de onde eu estou iniciando com este. Não é isso. Eu acho que agora acabou, né? Eu comecei a entusiasmar, parece que eu passei do horário, passei? Eu não tive a humildade de parar, não. Tá, gente, ó, muito obrigado, viu? E que possamos nós refletir e possamos nós assentar um tijolinho na nossa melhoria, né? Na nossa melhoria. Obrigado.